Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário, aqui mais uma vez iniciando o nosso dia na presença de Deus para juntos refletirmos na palavra de Deus e também orarmos para que o nosso dia seja um dia de bênçãos, de livramento, de vitórias nas nossas vidas, tá bom? Eu quero que você, por favor, gente, escreva aqui o seu pedido de oração aqui nos comentários, no chat ou aqui pelo WhatsApp da oração, como você achar melhor. Vi seu nome, seu pedido, nós estaremos clamando ao nosso Deus que tudo pode, a esse Deus que opera maravilhas. Ele certamente vai ouvir a nossa oração e vai abençoar o nosso dia. Eu quero ler um texto da palavra. Eu estou aqui com o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, e o verso 8 diz o seguinte: se você viu o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois, há outros em posição ainda mais alta. Eu leio mais uma vez. Se você viu o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois, ou seja, sobre o oficial e sobre a pessoa, sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. O que Deus está dizendo aqui, pessoal, é que se você olhar para a injustiça num olhar natural, você vai entrar em paranoia. Tipo, será que Deus não está vendo isso? Ou por que eu estou passando por isso, por aquilo? Então esse texto aqui abre a nossa mente para entender que existem sim muitas injustiças. Existe o opressor, existe o mau caráter, existe o ditador, mas o texto está dizendo que acima dos dois, ou seja, do opressor e do injustiçado, acima dos dois há um que é maior. Então você vai ficar muito triste, muito chateado se for olhar nesse olhar natural, achando que Deus não está vendo, ou que Deus não está fazendo nada, que Deus não está agindo. A injustiça, pessoal, ela sempre vem dos poderosos. A injustiça sempre vem daqueles que estão acima de nós. Sempre é assim. Então, às vezes, quando olhamos para eles, dizemos: eu não tenho como me defender. Não tenho como me defender porque eles são maiores, têm poder político, têm mais dinheiro, têm uma condição maior, estão mais equipados do que eu. Então, às vezes, a gente diz assim: não tenho como eu me defender. E muitas pessoas até se entregam a isso, aceitam a injustiça. Mas, olha só o que a Bíblia fala: sobre os dois, há outro em posição ainda mais alta. Então é nessa parte aqui desse verso que nos dá esperança. Ou seja, acima deles há alguém que tem o poder, aquele que é soberano. Então isso para mim e para você deve ser a maior esperança da nossa vida. Seu caso não está perdido, porque existe um que é maior do que qualquer juiz, que está acima de qualquer juiz. Saiba que quem tem a última palavra é Deus. Quem controla tudo é Deus. É Deus quem cuida de você, é Deus que cuida da sua vida, é Deus que preserva a sua alma e o seu coração. Não fosse Deus, como disse Davi lá no Salmo, eles já teriam nos engolido vivos, se não fosse Deus. Então, pessoal, eu quero dizer para você: Deus está acima de tudo e de todos.
Na sua mão está o poder, a força e a justiça. Então Deus está acima de toda autoridade, Deus está acima de toda maldade, e não há poderosos no mundo maior do que o nosso Deus. E eu creio que Deus vai trazer juízo, ou trazer justiça, no tempo certo, na hora certa. O que cabe a nós: clame em oração, fale para Deus quais são as injustiças que você está vivendo, e eu creio que Deus vai intervir, porque Ele vê e sabe de todas as coisas. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui embaixo: eu creio na justiça de Deus. Escreva aqui embaixo, pessoal: eu creio na justiça de Deus. Eu quero acolher aqui todos os nomes e pedidos que estão escritos aqui no chat. Nós vamos clamar ao nosso Deus agora. Pega o seu óleo. Você pegou domingo óleo na igreja? Prepara o teu coração, liga o teu pensamento no trono da glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, nós entramos na tua presença, Senhor, dizer que eu creio na justiça de Deus, que o Senhor é poderoso e está acima de qualquer autoridade, de que o Senhor está acima dos poderosos, daqueles que se acham poderosos, que Tu és o Deus que vê todas as coisas. E às vezes nós, como seres humanos, nos sentimos tão pequenos, e quantos, vivendo uma humilhação terrível, talvez acham até que Deus não está vendo o que lhe está acontecendo, daquilo que lhe foi feito, daquilo que lhe foi tirado. Mas a tua palavra diz que o Senhor está acima. Então é questão de tempo, dias ou horas, de o Senhor agir ao favor dessa pessoa, para impedir com que essa dor, para impedir dessa injustiça venha continuar oprimindo a vida dessa pessoa, Pai. Então eu oro agora: repreende toda a injustiça, toda a opressão, toda a escravidão, repreenda agora, traz à tona, humilha o inimigo, porque Tu és Deus, e o Senhor sabe daquele que de fato tem sido humilhado, é inocente nessa causa, e Tu és o Deus que reverte. Tu és o Deus que, a Tua palavra diz que a um o Senhor exalta e a outro o Senhor humilha. Então que seja reparado, Senhor, os danos de tudo aquilo que essa pessoa sofreu, que venha a justiça, ela seja compensada por tudo aquilo que perdeu. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão se sentindo tristes em determinadas situações que são difíceis, humanamente falando, de se tratar, mas Tu és Deus. Eu oro para que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa e traz a luz da justiça, Pai, fazendo com que essa pessoa ela desfrute, ela tenha paz na sua alma, ela tenha paz no seu coração. E eu oro para que esse dia seja uma bênção. Pega o seu óleo, unge a sua cabeça, as suas mãos e a sua cabeça. Senhor Deus, nós declaramos que a justiça do Senhor esteja sobre a nossa vida no dia de hoje. Levantem as mãos, diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Digo amém, amém e graças a Deus. Que o seu dia seja um dia repleto da justiça de Deus. Não me esqueça disso. Deus vê e sabe de todas as coisas. É questão de tempo ou de horas ou de dias ou horas, para que Ele venha reparar, trazer à baila a justiça na sua vida. Se essa palavra te abençoou, escreva: esta palavra me abençoou. Compartilhe o link para alguém. Te espero hoje às 18 horas aqui no meu canal no YouTube. Terei mais uma oração. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, fique na paz.